Continua com o nome Opinião Cidade. Olá, boa tarde, decolou, estamos no ar. Está iniciada mais uma edição do Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades da região, do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo, por que não? O programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook, na página da TV Rio Preto, você pode assistir o nosso programa e, mais do que assistir, interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer qualquer tipo de crítica, observação que você queira fazer. E no programa de hoje, certamente, nós vamos tratar de um tema que vai ensejar a oportunidade de algumas pessoas se manifestarem contra ou a favor de determinado assunto sobre o qual nós vamos conversar aqui. Em São José do Rio Preto foi iniciada já há alguns dias uma grande polêmica, a polêmica desde a entrada em funcionamento do aplicativo Uber na cidade. O Uber, todo mundo sabe, é um aplicativo que permite a requisição de automóvel em substituição aos táxis, etc., para se locomover para lá e para cá, aqui na cidade, de uma maneira mais econômica, dizem mais econômica do que os táxis. Isso gerou uma grande polêmica. Os taxistas, dentro do seu direito, de legítimos direitos, etc., eles estão alegando que eles também têm despesas, eles pagam a tal da placa vermelha, etc. Tem certas licenças que tem que pagar e por aí vai. O Uber está iniciando em Rio Preto há poucos dias, na verdade, menos de 2 semanas, se não me engano, 1 semana e pouco, e a gente já tem notado uma grande preferência do público em relação a esse tipo de serviço. Isso gera ainda mais polêmica. E para conversar sobre esse assunto, eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o vereador Renato Pupo, vereador da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, que tem se posicionado em torno desse assunto. Hoje mesmo ele postou nas redes sociais uma manifestação se explicando por que o posicionamento dele é favorável à implementação do Uber em São José do Rio Preto. Doutor Renato, é muito difícil, a gente sabe que é um choque de interesses, né, quando se envolve o interesse dos taxistas, legítimos interesses, não há dúvida nenhuma, mas há também o interesse da população que também pode clamar por um serviço pelo qual ela possa pagar menos. O serviço de táxi pode custar mais do que o serviço de Uber. Em que pé está essa situação? Essa noite eu vi noticiário na internet hoje de manhã já que houve problemas, houve desinteligências entre motoristas de um e de outro lado, etc., agressões, tentativa de agressão, etc. Isso é muito lamentável, a gente não quer nada disso. Eu gostaria de conversar com o senhor a respeito disso. Por que está acontecendo tudo isso, essa polêmica, e para onde nós vamos caminhar? Temos uma saída para isso? Eu tenho a impressão que sim, né? A tolerância, a temperança aí que vai ser o grande segredo para tudo isso. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, doutor. Olá, eu que agradeço pelo convite, Zé Luiz. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Estar falando com os telespectadores do programa Opinião Cidade. Já estive aqui muitas vezes, acho muito saudável esse bate-papo, porque a população tem que conhecer o nosso trabalho, saber o que a gente faz e por que a gente faz. Essa polêmica que você perguntou, ela se instalou já faz algum tempo, porque nasce aí um conflito de interesses. E onde tem conflito de interesses, tem polêmica. Qual é esse conflito de interesses? O interesse da população de pagar menos por um serviço que hoje é tido como caro. Exato. E um interesse dos prestadores de serviço, no caso, os taxistas, de não terem concorrência, porque o aplicativo Uber entrando em Rio Preto, obviamente ele vai forçar os taxistas a baixarem o preço, ou eles baixam o preço, ou eles perdem essa disputa, né? Então, surgiu aí um conflito de interesse, e onde há conflito de interesse, há polêmica. Tenho sido questionado, às vezes nas ruas, nas redes sociais, sobre o meu posicionamento, e eu gosto, como homem público, eu gosto de tornar público o meu modo de pensar. Então, ontem à tarde, durante a semana eu não tenho tempo, é muito corrido, às vezes até entro, mas muito rapidamente. Ontem à tarde, com calma, eu fiz uma postagem, sabendo que ia gerar polêmica, dizendo até que eu sabia que desagradaria alguns, mas eu quis externar o meu modo de pensar. E o que eu defendo hoje é a regulamentação do aplicativo Uber em Rio Preto. Existe já a lei que criou, que permite o funcionamento do Uber em Rio Preto, mas ela ainda falta uma regulamentação. Isso. Na verdade, o Uber em Rio Preto foi proibido por lei municipal em setembro de 2015. É uma lei de 15 de setembro de 2015. Por quê? Porque naquela época o Uber era muito novo, acho que era uma incógnita. Então houve sim essa reação dos taxistas e na época a Câmara
digamos assim, acatou as reivindicações dos taxistas, porque o Uber era uma incógnita, mas quase 2 anos, 1 ano e meio já se passou, e nós vimos que o Uber hoje é uma realidade irrefutável, então não adianta a gente lutar contra isso. E mais, tem a questão da legalidade também. Hoje eu acho que aquela nossa lei é ilegal. Em alguns municípios onde esse aplicativo foi proibido, essa lei já foi derrubada. Então nós temos o Poder Judiciário já se posicionando nesse sentido. Em Rio Preto, o Ministério Público, a favor, através do Dr. Sérgio Clementino, e a Defensoria Pública, através do Dr. Júlio Tanoni, também já se posicionaram nesse sentido. Não adianta dar murro em ponta de faca. Então, na questão da legalidade, eu acho que não tem o que se discutir. Sim. Na questão da conveniência, houve uma enquete e a maioria esmagadora dos riopretenses quer o Uber. Então, você não pode contrariar essas duas realidades. É legal e há o interesse da população. Nós, como representantes populares, nós temos que atender a população. Então, foi isso que eu fiz, eu me posicionei. Agora, eu não estou defendendo que já comece a operar de imediato, eu estou defendendo a regulamentação. O que significa regulamentar? Significa tornar legal aquilo que é clandestino. E para tornar legal, é lógico que o servidor que pretende operar nesse aplicativo, ele tem que preencher alguns requisitos para dar mais segurança à população. A Uber, na verdade, é uma empresa, né? Ela é uma empresa, tem personalidade jurídica. A gente sempre, eu mesmo sempre levantei essa questão do Uber, quando começou essa discussão, quando ainda se desconhecia muita coisa a respeito disso, questões que envolviam a segurança. Eu falava, gente, mas a segurança será que vai estar garantida? A gente vai saber quem são os motoristas, vão estar sendo utilizados, etc. Na verdade, doutor Pupo, a segurança é muito flagrante, né? Muito tranquila, né? Porque a Uber funciona assim, para quem não conhece ainda é o seguinte, as pessoas só podem acionar através do aplicativo e pagar a corrida através do aplicativo, identificando-se o motorista também, o motorista e o passageiro, etc. Quer dizer, todo mundo tem algum cadastro, em algum momento está sendo registrado, está cadastrado em algum lugar. Eu acho que, quanto a esse aspecto da segurança, também não é um argumento que não existe, né? Vamos lá. Eu acho que nenhuma atividade é 100% segura. Ontem, quando a discussão foi ficando mais acalorada, uma das pessoas contrárias, obviamente um taxista, me perguntou, e se ocorrer algum crime, o senhor vai se responsabilizar por isso? É óbvio que não. Nem deveria responder a pergunta, mas respondi. Quem se responsabiliza? É aquele que cometeu o crime. Claro, nem crime pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer atividade. Agora, o poder público, o que ele faz? Ele regulamenta, ele cadastra. Para cadastrar, deve ser pedido uma certidão negativa de crimes, de antecedentes criminais, como é para os taxistas. Agora, essa certidão garante que a pessoa, porque não tem nenhum registro, jamais vai cometer algum crime? Não tem até hoje, né? Não tem até hoje. Não é verdade? Todo mundo que comete o primeiro crime tinha ficha limpa até aquele dia. Exatamente. Então, isso pode acontecer tanto com o motorista de Uber, quanto também com o taxista. Mas nessa regulamentação, eu defendo que seja cobrado o ISS do motorista do Uber, ou seja, um imposto sobre serviço, né? De qualquer natureza. O próprio nome diz, é um serviço de qualquer natureza. Então, se todo prestador de serviço paga, por que eles não vão pagar? Então, na verdade, o que você está fazendo é regulamentando. Teve taxista, para mim, é surpresa, agradável surpresa, que defendeu. Falou, doutor. Agora, tem gente que se manifesta de forma precipitada, não lê com atenção. O senhor está defendendo a clandestinidade? É óbvio que não. Estou defendendo a regulamentação e a taxação do serviço, né? Então, eu acho que há espaço para todo mundo. A Constituição Federal, ela defende a livre iniciativa, ela é contra essa reserva de mercado. Está lá o artigo 5º, no seu inciso 13, fala isso, que defende, é livre o trabalho, e o artigo 170, quando fala a ordem econômica, ela se fundamenta justamente nisso, na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano. Então o que a gente quer é isso, não adianta a gente ir contra aquilo que está já quase que pacificado. Doutor, realmente parece que qualquer tentativa em contrário a essa tendência daria burro em ponta de faca. Parece ser assim, né? Mas qual é o caminho agora da questão da regulamentação? Tem que haver um projeto, isso parte do Executivo, pode partir da própria Câmara. Certamente deve haver uma tentativa de entendimento entre as partes interessadas, etc. Como é que você deve encaminhar essa questão? Como é que deve ser encaminhada essa questão? Eu acho que o primeiro passo para que a Uber possa operar em Rio Preto é derrubar a lei que proíbe.
Mas eu acho prudente, antes de derrubar essa lei, fazer audiências públicas. Por quê? Muitos taxistas ontem falaram uma série de coisas graves. Isso é lavagem do dinheiro do tráfico, porque a conta não fecha, nesse preço eles não conseguem pagar o custo de uma viagem, estão lavando o dinheiro do tráfico. Ok, então demonstrem isso. Né? Outros falaram assim, isso é pirâmide, então precisa ser demonstrado. Então, eu acho que seria mais prudente a gente realizar antes algumas audiências públicas, ouvir as partes interessadas e fazer uma avaliação dos prós e dos contras. Né? Mas eu entendo que, passada dessa fase, se chegarmos à conclusão de que essas acusações são inverdades, apenas daqueles que não querem perder essa reserva de mercado, a tendência é derrubar, o primeiro passo seria derrubar a lei que proíbe o aplicativo em Rio Preto. Doutor Pupo, e a questão tributária que deve incidir sobre o prestador de serviço? A senhora citou o caso do ISS, mas existe algum outro tributo que também tenha que incidir ao prestador de serviço, coisa que o taxista já tem que pagar, por exemplo, mas paga IPVA, coisas que o operador do Uber também vai fazer isso. Vai, porque isso é na aquisição do veículo. Inclusive, na aquisição do veículo, o taxista, ele é isento de alguns impostos. Tem benefícios, ele tem os benefícios dele. Então, agora, o que ele vai pagar de imposto é o imposto do serviço que ele está prestando, ISS-QN, né? Tem uma taxa, né, para permissionário, todo alvará é taxado, né, então para você poder atuar, isso é normal. E tem uma coisa que nem sei se é saudável. Em Rio Preto, por exemplo, nós temos uma lei que regula o taxista, um permissionário para cada 2.000 habitantes. Então, Rio Preto hoje, o último censo apontou que Rio Preto tem 420 mil habitantes e Rio Preto tem 220 taxistas, está até um pouquinho, teria que ter 210, está até um pouquinho acima. Mas a gente sabe que Rio Preto já passou há muito tempo desses 420 mil habitantes. Se contar a região que isso. Rio Preto é um centro, recebe gente de toda a região, inclusive de outros estados, sul de Minas, Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que Rio Preto está aguardando um novo censo, um novo levantamento do IBGE, para fazer, né, regulamentar o número de permissionários. Mas eu acho que, dentro desse raciocínio da livre iniciativa, nem isso precisaria ser regulamentado. Eu acho que o mercado é que regula, né, quem pode e quem não pode trabalhar, qual a necessidade da população. Sobretudo, doutor Pupo, a gente está se envolvendo com uma questão de alto interesse da população. A gente sabe que existem problemas sérios, por exemplo, no transporte coletivo urbano em Rio Preto. Ele não atende suficientemente a população. Tanto que há muitas reclamações, surgiram os tais dos mototáxis, etc., que cresceram, depois até diminuiu um pouco, mas continua agora em valores até mais altos do que eram no começo, etc. Então o Uber entra num momento, cai como uma luva nesse momento para atendimento da população. Então isso há um grande interesse da população, como o senhor disse no começo. É legal e é conveniente. Pronto, não tem é um grande interesse de todos, inclusive da administração. Por exemplo, fala-se muito hoje na mobilidade urbana. Isso. Rio Preto é uma cidade onde o tráfego flui muito devagar e onde a população tem dificuldade para estacionar, principalmente no centro da cidade. Sem dúvida. Hora que você favorece o uso desse tipo de transporte, você faz com que menos pessoas saiam de casa com seus veículos. Então a tendência é o trânsito fluir melhor, você encontrar mais vagas para estacionar em todos os lugares. Então eu acho assim, os benefícios são muito grandes, mas como eu falei, eu acho que antes de qualquer coisa, hoje eu tenho um posicionamento, mas por prudência, antes de qualquer coisa, antes da gente tornar isso definitivo, a gente deve realizar audiências públicas, porque, repito, algumas postagens no meu Face ontem davam conta de coisas graves envolvendo esse aplicativo. Claro, então, isso precisa ser apurado. Só que não pode ser dito de forma leviana. Eu falei para as pessoas, então venham a público, falem isso, demonstrem isso que vocês estão falando, para que a gente possa avaliar. Doutor Pupo, é muito admirável a sua atitude num assunto polêmico como esse, porque o normal não, mas assim, seria corrente que certos vereadores, etc., não gostariam de se envolver com isso. Eu não quero mexer com isso não, pelo amor de Deus, o senhor está se envolvendo num negócio, nem teria necessidade, vamos dizer assim, de se envolver, mas não teria vírgula, né? Tem sim, como homem público tem que responder por isso, né? Então nem haveria necessidade do senhor tomar a frente disso agora, convocar, participar da organização das audiências públicas, etc. O senhor pretende participar? Como é que vai ser? Como é que vai ser esse processo inicial agora? Eu sei que é bem complicado esse início. Eu acho assim, você tocou num ponto. Ontem, uma das postagens dizia que eu, como homem público, não deveria me manifestar. Eu falei o contrário. Eu tenho não só o direito, como o dever. Porque eu acho que a população tem que saber o que a gente pensa. Eu nunca tive medo de enfrentar temas polêmicos.
Aprendi com meus pais na infância que quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Até um lá postou assim, nas próximas eleições, nós taxistas e nossas famílias vamos lembrar do senhor. Eu nunca fiz nada, e não fiz mesmo, pensando em voto. Isso eu chamo de politicagem. Eu não faço politicagem, eu faço política. Não adianta você querer agradar, não vou mexer com aqui porque eu vou perder isso. Não, eu faço o meu trabalho. Se ao final do meu mandato a população achar que eu não trabalhei legal, a população que me substitua. Eu não posso ficar agindo pensando em voto. Então eu me envolvo sim em polêmica, sempre me envolvi. Esse é meu jeito de ser. Tem aquela frase famosa que diz que a popularidade é uma jaula, né? Porque ela te prende. E eu não me permito isso, ficar preso para não perder a popularidade. Eu sei que meu nome tem uma boa aceitação, as últimas eleições mostraram isso, uma votação fantástica, que até me surpreendeu, com uma campanha modestíssima. Acho que isso é fruto do meu trabalho, fruto do meu jeito de ser, sou um homem sincero, um homem transparente e não tenho medo de enfrentar os assuntos polêmicos. Eu vou continuar sendo assim. Mas certamente tem essa popularidade em boa medida exatamente por atitudes desse tipo, né? Que a população, as pessoas, os seus eleitores, os seus admiradores da política gostam disso. Quer sentir uma resposta do homem público. E tem que ser assim, não dá sempre não vou me envolver com isso não, porque não tem nada a ver com isso, não quero mexer com isso. Não, e sabe o que é importante também? A pessoa acreditar na sua seriedade. Porque errar, todo mundo erra. Claro. Nós somos seres humanos, somos falíveis. Dentro dessa falibilidade humana, a gente tem que estar preparado para tudo, até para conviver com as críticas, e tem que ter humildade de reconhecer o erro. Agora, o importante é a população saber que você erra querendo acertar. Claro. Eu acho que o ser humano, principalmente o político, ele cai no descrédito quando ele adota certas atitudes que evidenciam que ele errou propositadamente. Claro. Né? E eu acho que se você começa a fazer essa politicagem, você está errando propositadamente. Eu não. Eu estou defendendo um ponto de vista que eu acredito ser o melhor para a população, o mais correto. Se lá na frente mostrar que eu estava equivocado, quem me conhece sabe, errou tentando acertar. O erro honesto é absolutamente tolerável, né? Todo mundo sabe disso, as pessoas são assim, não tem dúvida em relação a isso. Mas não estamos falando assim em erro, mas sobretudo não se parte do pressuposto de que a gente considera um juízo de valor em relação a isso, nem a favor, nem contra, etc. Ou o contrário, talvez a favor sim, porque a população já demonstrou que é a favor de um serviço desse, mas precisa ser regulamentado, a questão é essa. Doutor, enquanto não regulamenta, como é que fica? O Uber continua funcionando? Olha, aí o órgão fiscalizador é o executivo. Eu não conversei com ninguém do executivo a respeito, mas eu tomei ciência pela imprensa de que o executivo vai autuar. Porque, queira ou não, é uma atividade ilegal enquanto não estiver regulamentada. Então, aí cabe uma multa administrativa, né? Agora, eu recomendo às pessoas que deixem por conta do executivo essa fiscalização. Você citou, eu até havia esquecido de responder isso, um desentendimento que teve no final de semana entre um taxista e um motorista da Uber. E houve esse desentendimento, versões contraditórias. O motorista da Uber fala que os taxistas foram em direção ao carro e começaram a danificar o carro, né? Tem até uma foto no jornal com vidro quebrado que parece que foi consequência de um soco. Já o taxista, ele disse que não, que o motorista da Uber tacou o carro em cima dele do nada e ele foi atropelado e bateu com a cabeça e o cotovelo ali. Eu não quero, né, fazer pré-julgamentos, mas não me parece crível isso. Por que o motorista da Uber jogaria do nada um carro em cima de um taxista? Isso aí daria até uma tentativa de homicídio. Exato. E não apenas uma lesão corporal, né, como se falou. Então, eu acho assim, as pessoas estão indignadas, mas elas têm que deixar o poder público decidir. Não querem perder a reserva de mercado. A tecnologia, ela chega e ela entra, não adianta. E a gente tem que estar preparado para o progresso. Eu vou dar um exemplo, não sei qual que é o tempo que a gente tem aqui, você me avisa. Eu vou dar um exemplo. Hoje, Rio Preto tem, no transporte coletivo, os ônibus operando. Amanhã ou depois, a cidade cresce, chega-se à conclusão que já comporta o metrô aqui. Você vai frear a chegada do metrô para não prejudicar as concessionárias, Circular Santa Luzia e Itamaraty? Você não pode fazer isso, né? Então, a gente tem que acompanhar o progresso, e é isso que as pessoas precisam entender. Tá certo, doutor. Já estamos no finalzinho do nosso programa. Eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez. Não sem antes perguntar a questão da Câmara. A Câmara Municipal deve examinar essa semana, né, na sessão de amanhã, né, a questão das comissões. Qual é a expectativa em relação a isso? Vai ser uma sessão, como a gente costuma dizer, uma sessão quente ou não? Eu acho que vai, porque ali se formaram dois blocos, né? Um bloco que estava na coligação que elegeu o prefeito Edinho Araújo e outro bloco que estava na coligação derrotada do candidato Orlando Bolsoni. E a eleição acabou, a gente deveria se unir e pensar no bem comum.
mas isso é muito difícil. Então, a Câmara já começa dividida e eu acho que a disputa amanhã será bastante acirrada. O pessoal já tinha que descer do palanque, né? Terminou a eleição. Exatamente. Doutor Pupo, muito obrigado pela sua presença, parabéns mais uma vez pela postura de enfrentar um assunto desse de frente, tem que ser enfrentado, é de alto interesse da população. Não, a gente pode dizer, é de alto interesse dos taxistas, claro que é, mas da população também. As pessoas querem muito esse serviço, etc., vão usar muito esse serviço e vão precisar da proteção do serviço público, do setor público, para que elas tenham seus direitos assegurados em relação a isso. Obrigado pela presença. Sempre quando tiver novidade, volte aqui para a gente continuar falando, tá certo? Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês e estou à disposição. Quando quiser debater algum assunto, por mais polêmico que seja, pode contar comigo. Tá certo. Abraço a todos. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco amanhã, novamente, ao meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.